Então, acho que a gente já pode começar, então. Vamos falar hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Fernanda botou uma certa pressão, né? Então, cá estou eu, de livre e espontânea pressão, para poder falar um pouquinho sobre como é que foi a minha trajetória, como é que foi essa caminhada aí de preparação de concurso. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Eu realmente posso, espero poder ajudar vocês, né? Falar um pouquinho aí como é que... enfim, as dificuldades que eu enfrentei. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar com várias coisas, porque eu era uma lista do que não fazer. É o jogo dos 7 erros hoje Eu aqui. costumo até nos atendimentos, né, falar um pouquinho, só que é uma versão mais resumida, né? E eu sempre falo isso, gente, ó, eu sei com conhecimento de causa tudo que não fazer. Porque eu, né, assim como a maioria de vocês, adotei aquele velho método tentativa e erro. Né? A gente, diante dessa novidade aí, como é que a gente está para concurso público, a gente acaba entrando nessa, né? Vai tentando, aí não dá certo, vai ajustando, isso é normal, né? Isso é o que acontece. Mas falando, vamos começar, né, lá do início. Né? Deixa eu fazer pra cá que eu quero aparecer também. Chega, você aparecer também, meu amor. Que eu fiz até uma make hoje aqui, Carol me ensinou. Menino, até tomei banho, tô todo perfumado Mesma cara aqui pra esse live. Fala, Daniel, hashtag pegou já, hein? Fala, Daniel, show. Então, vamos começar lá, né, falando em preparação de concurso. Então, foi o seguinte, quando eu nasci, não, brincadeira, não tanto, né, não vamos voltar tanto. Vamos falar da universidade, certo? Então, muitas vezes o pessoal fica meio receoso porque não fez um curso muito bom, não pela questão do curso, mas o aproveitamento, né? Eu não tive uma base muito boa na faculdade, eu não me dediquei tanto aos estudos. Opa, tamo nessa daí, sou desses. Porque eu não fui também um aluno, ficava em prova final de tudo, mas eu não me dediquei como deveria. Só dormia. Exatamente. Na aula da saudade da minha turma, eu ganhei os prêmios, né? Eu ganhei o troféu Soneca, né? Então eu era o que mais dormia na sala. Porque eu me dedicava mais a outros projetos. Estágio, eu dava aula de inglês também na cultura inglesa. Então, olha, Bia, minha irmã, só pela saudade. Show. Só porque ele ia mentir bastante, Bia. Agora você fica prestando atenção. Pronto, minha irmã também já é fiscal aí. Ela não vai me deixar mentir. Eu ganhei esse troféu aí de aluno Soneca. Porque eu dava aula na cultura inglesa, então isso tomava meu tempo, eu acabava me dedicando mais a isso aí. Estágio, eu gostava e acabava me dedicando mais ao estágio. Ou seja, faculdade sempre ficava por último. E eu sempre estudava de véspera. Então, como a maioria, creio, né? Estudava de véspera, deixava para a última hora, sempre fazia aquele estudo só para tirar a nota ali e tal e passar. Tanto é que em termos de rendimento, aqueles índices de rendimento da faculdade, eu acho que eu nunca nem olhei, na verdade, como é que ficou o ranking no final. Mas eu acho que eu não fiquei nem no top 20, né? Assim, é um chute, mas eu realmente não coloquei o curso ali com a prioridade que ele poderia ter tido, né? Por isso que me colocou para estudar. Exatamente, já com Fernanda, como eu conheci, ela ainda estava no comecinho ali do curso, eu já falei, olha, tenta estudar um pouquinho mais, tenta se dedicar um pouquinho mais que eu, porque, enfim, né, eu tive alguns calos, né, a gente sabe que na preparação para concurso a gente tem aqueles calos que a gente traz exatamente da faculdade, né, e muitas vezes isso se transforma num bloqueio. Por exemplo, a galera de defensoria, empresarial, eu não consigo aprender, tributário eu não consigo aprender, quando na verdade aquilo foi um resultado da ausência de repetição daquelas matérias. E aí, claro que a gente vai ter uma deficiência e uma dificuldade, ou seja, um desafio para poder vencer, para romper durante a preparação para concurso. Tá certo? Então, se você está se achando, meu curso não foi bom e tal, eu estou em desvantagem, fica tranquilo, isso aí a gente tira esse atraso na hora de estudar para valer para concurso, beleza? Mas se você estiver na faculdade, vale a pena se dedicar, né? Exatamente. Levar mais a sério, é hora de ler uma boa doutrina, é hora de fazer uma base muito boa, porque isso pode ajudar futuramente, me ajudou bastante, assim, ter uma faculdade aí. Fernanda já fez uma base mais bacana, usou o estudo da OAB para poder passar uma régua ali nos assuntos, né? Exatamente tentar nivelar aquilo que pelo andamento do curso acaba ficando desigual. Então ela usou a oportunidade da OAB, né, para fazer uma revisão geral. Eu estudei quase um ano para a OAB. Acho que eu queria zerar a prova, fechar a prova. Mas eu peguei aquele ano final da faculdade para fechar todos os buracos. Então tudo que eu tinha visto mais ou menos, que era mais ou menos, que eu tinha dificuldade, eu selecionei tudo e fui vendo do zero para fazer o OAB. Então eu zerei ali o edital da OAB, fazendo várias revisões
para poder não sair aí com muito buraco da faculdade. Então, para quem tá nessa fase, eu acho super legal pegar, ao invés de estar fazendo, por exemplo, no 9º período e tudo mais, que você vai passar, assim, tem grande chance de passar, né? Fazer uma revisão mais a longo prazo, porque eu acho que é mais útil do que tá estudando ali em cima da hora pra OAB, passar e me livrei, tô ok, entendeu? Então, pra quem, a gente também tem acompanhamento, né, pra OAB, mas pra quem tem interesse, é legal fazer o a longo prazo, que é só dizer no questionário, quero fazer o OAB daqui a um ano, então beleza, dá pra estudar bastante e aí já forma ali a base pra quando for estudar pra concurso. Até porque aquela reta final do curso, normalmente, pelo menos na grade, né, que a gente tem, e muitos alunos também falam isso, é mais tranquilo, tem mais TCC, artigo, algumas matérias, então é um momento bom de você usar aquele tempo para poder fazer essa revisão geral do curso. Às vezes a galera que faz OAB muito antes tem aquele plano, vou passar logo no OAB para começar a estudar para concurso, mas enquanto está na faculdade não consegue estudar legal, não consegue mergulhar legal realmente no estudo para concurso, e aí a gente fica com tempo ocioso, né? Então quem pudesse planejar melhor nesse sentido. Fernanda fez então a OAB normal, né, no finalzinho do curso. Já eu acabei jogando para bem depois, porque quando no final da faculdade, como eu estava com o inglês bem afiado, porque eu continuei dando aula, fala inglês! Eu gostava muito de diplomacia, gostava muito de direito internacional, direitos humanos e tal, então eu falei, eu acho que eu vou para diplomacia. E aí apareceu o concurso para oficial de chancelaria. E aí vou fazer, é um sinal e tal, adorava a defensoria, gostava do núcleo de prática da faculdade e tal, tinha muito interesse, mas como apareceu essa oportunidade, eu falei, vou fazer. Aí acabou dando certo, né? Fui pra Brasília, morei um ano lá e tal, foi até na época que eu comecei a namorar com o Fernando e tal. Mas nessa época eu acabei desistindo de diplomacia e aí foi que eu decidi, eu vou então voltar para a área jurídica. Então vocês que às vezes por terem ficado um tempo em dúvida se queria concurso mesmo ou não, às vezes advogou um período, ou às vezes fez uma coisa nada a ver, eu fui tentar cuidar da loja do meu pai de um tempo, perdi o contato com o direito. Dá para voltar? Dá para retornar ali e ainda tem chance, perdi um pouco a linha. Fica tranquilo também, né? Quando você realmente se decidir, isso é o mais importante, tomar a decisão. Eu quero realmente 100% concurso, né? Mas tomar dessa decisão, não importa quanto tempo você tá sem estudar. Lorena tá perguntando por que você desistiu da diplomacia. É uma ótima pergunta. Ixi, isso aí foi por minha causa, né? Amor faz isso. Porque senão como é que ia ser? Eu lá em Singapura e Fernanda aqui na DPU. Não ia rolar, né? Se bem que você poderia ser defensora interamericana ou alguma coisa assim, né? Na verdade, porque foi mais ou menos isso também, né? Influenciou também, mas foi mais por questões internas mesmo, da maneira lá, enfim, eu gosto de diplomacia, realmente quem gosta tem que seguir mesmo, mas foi questão de perfil, né? Coisas lá do funcionamento do ministério que eu preferia ter um pouco mais de autonomia, o funcionamento mesmo da defensoria, enfim, mas é uma carreira muito bacana, eu recomendo, encorajo quem né, tem perfil ali, é muito legal. Eu, por exemplo, eu viajei, fui pra China, fui pra Taiwan, fui pro Japão a trabalho, foram assim as experiências mais fantásticas da minha vida, foi muito bacana, muito legal mesmo. Mas enfim, defensoria falou mais forte, né? Coração Verde bateu. E então voltando aí para quem pensa em tá meio desanimado porque tá um pouco afastado do direito ali, fica tranquilo, né? Decide aí pelo concurso, se for realmente sua vontade, pode ficar tranquilo que preparando legal, todo mundo tem chance. Mas enfim, aí eu decidi voltar a estudar e o que me possibilitou fazer isso foi exatamente a DPU. Porque a DPU, como é um órgão novo, tem essa possibilidade de requisitar servidores, né, para poder compor o órgão e dar uma força ali, né? E foi nessa que eu acabei indo primeiro para a DPU lá no Distrito Federal, né? Ainda lá, fiquei 4 meses lá em Brasília, trabalhando com a doutora Mariana, e depois consegui voltar para Natal. Ou seja, eu voltei para casa, né? Fernando ficou feliz, né? Consegui voltar finalmente. E foi nessa hora, foi lá para 2011 mais ou menos, que eu decidi, pronto, agora eu vou realmente estudar para concurso da área jurídica. E aí eu fui fazer cursinho, porque também eu estava totalmente perdido, né? Eu estava trabalhando, mas como eu passei esse tempo longe, eu falei, não, vou fazer cursinho. Aí eu fui fazer lá, fiz o LFG, intensivo 1 e 2. O que acontece?
Para aquela ocasião, realmente foi bom, porque eu consegui me situar no mundo dos concursos, né? Mas veja lá, vamos começar a lista dos erros, né? Primeiro erro, fiz uma prova com 4 para 5 meses de cursinho, né? E qual prova que eu escolhi fazer? Não, vamos testar aqui, né? De leve e tal. Juiz Federal, TRF da terceira região. Então, paguei uma passagem, paguei uma inscrição, só não paguei hospedagem porque tenho família lá. Mas fui-me embora para São Paulo fazer a prova para Juiz Federal, né? Com uns 4, 5 meses assistindo intensivo 1, quase 2 anos sem pegar em nada de direito. Resultado, tomei pau, né? Obviamente. Então, me lasquei e tal, mas, assim, eu, particularmente, não me abalei muito. O que pode, talvez vocês, né, muitos tenham passado por essa experiência e isso tenha ocasionado um baque maior, né? Eu fiz menos de 50% da prova, acho que eu fiz uns 40%, nem lembro direito. Mas diante de um resultado desse, gente, tem muito aluno que dá, né, até no atendimento, fala assim, fiz uma prova e tal, estou há 3 meses estudando, estou há 4 meses estudando, como se isso fosse um tempo assim, nossa, é muito tempo, muito longo, nossa, 4 meses. Realmente, para quem vem da faculdade, que estuda sempre uma prova no dia seguinte, 4 meses é muito tempo, né? Mas na linha temporal dos concursos públicos, 4 meses não é nada, né? Não é nada. Então, eu fui lá, gastei meu dinheiro, poderia muito bem ter feito essa prova em casa, ia levar a mesma lapada, mas não teria esse mesmo impacto. Além disso, né, o fato de você, às vezes, estar estudando, estar com calma, com tranquilidade, lendo o que precisa ler, fazendo o número de questões ali, um número adequado de questões. E aí, quando você se depara com uma prova, começa aquela pressão de tentar bater o edital, de tentar ver o máximo possível. Aí você sai, né, daquele... Eu já falei isso várias vezes. Mas você sai ali da base, sabe? Abandona o plano inicial, às vezes até muda de material, pega uma coisa mais resumida. Ou então faz sacrifícios. Por exemplo, vou ler só a letra da lei, ou então não vou fazer questões, ou enfim... acaba escolhendo por onde estudar, acaba deixando de lado várias outras coisas. E aí isso acaba meio que... sabotando o projeto inicial. E aí esse projeto inicial, ele sempre fica inacabado, exatamente porque essas provas que são, digamos assim, fora de hora, elas tiram ali o planejamento inicial. Eu não sei se vocês também têm essa sensação quando, digamos, estão ainda naquela fase inicial, por exemplo, para quem assistiu o cursinho, quem assistiu videoaula, né? O que aconteceu comigo foi o seguinte, quando eu comecei o cursinho, eu achei fantástico. A didática dos professores, os materiais, eu falei, caramba, pô, legal. Poxa, se eu tivesse feito isso durante toda a faculdade, agora eu estaria, né, super afiado para concurso. Aquilo ali realmente abriu meus horizontes e eu, poxa, legal, bacana. Só que aí o que acontece? Quando eu fui fazer a prova, eu observei que ainda tinha muito caminho a ser trilhado, muita coisa a ser, né, andada. Só que assim, a gente cria aquela expectativa, né? Porque a gente pensa, quando está assistindo aula, a gente pensa que tudo ali do universo de concurso está ali, está naquele nosso caderno, está naquelas nossas anotações. Mas não é assim. Aquilo ali é só o ponto de partida, né? Aquilo ali é só uma visão geral para a gente depois aprofundar, para a gente depois ver os detalhes, fazer muita questão, ver jurisprudência, começar a observar que aquelas anotações realmente ainda tem muita coisa para acrescentar. Só que na minha cabeça, quando eu estava assistindo aula, né, para mim ali eu estava realmente já até teoricamente já preparado para ter um bom resultado nesses 4, 5 meses. Veja que ilusão, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Principalmente por conta disso que a Fernanda falou. A gente desvia do caminho que está bem certinho, estudando ali num ritmo legal, para poder aguentar a nossa jornada de 1 ano, às vezes 1 ano e meio, 2 anos estudando, para ficar num ritmo alucinante, né? De domingo a domingo, nossa, essa prova é imperdível, o número de vagas e tal. Não, você esquece o fato de você estar 4, 5 meses estudando e você fica só pensando naquela oportunidade imperdível, né? E aí entra num ritmo maluco, faz a prova e não vai bem. E aí qual é o pensamento? Caramba, eu me esforcei 110% durante esses 2 meses entre o edital e a prova e eu não fiz nem 40% da prova. Será que um dia eu vou conseguir chegar lá?
São essas dúvidas que começam já antecipadamente passar na nossa mente. E aí pode até prejudicar uma pessoa que tem um potencial, mas aí não soube explorar legal, não soube, né, trilhar esse caminho aí, né? E como foi o aproveitamento? Eu tô aqui para fazer perguntas. Como foi o aproveitamento desse curso? Você usou caderno, usou computador? Pois é, então seguindo na lista de erros, né, pelo menos na minha concepção. Lembrando que os erros... Isso como eu tô falando da minha trajetória, foi o que eu observei como as mudanças, os ajustes que eu fiz e que foram responsáveis pela minha aprovação. Nesse caso, por exemplo, da prova para juiz federal, eu nem acelerei tanto o ritmo, porque na verdade eu já basicamente só conseguia assistir aula e dar uma lidinha em alguma coisa. Isso já era o meu ritmo máximo, porque como eu trabalhava e assistia aula, não sobrava quase nada para estudar, entendeu? Então por isso... Como era o trabalho? Começava que horas, terminava que horas? Eu trabalhava da 1 até as 7. Então eram 6 horas ali, aliás, entrava meio-dia, 1 hora até as 7. Era mais por demanda, mas isso era o que normalmente exigia. Então eu tinha essas 6 horas para carga horária lá na DPU, e aí assistia aula de manhã e tinha a noite para estudar. Só que à noite ficava cansado, né, um dia inteiro aí e tal. E enfim, isso acabava dificultando. Quanto tempo sobrava para estudar? Porque a aula é estudo? A aula não é estudo, de fato, né? Quando eu conseguia pegar assim à noite, vencendo o cansaço e tal, fazendo aquele esforço mega macho, eram umas 2h30 ali. Um dia ou outro, quando eu gostava da matéria, eu conseguia estudar 3 horas, né? Mas, enfim, foram muitas dificuldades. Em casa eu não conseguia, aí eu ia para a biblioteca, foi quando eu consegui criar um certo ritmo, né? Do trabalho eu já ia direto para a biblioteca, aí ficava. Aí eu conseguia até fechar a biblioteca, né? Aí dava umas 2h30. Mas nesse tempo, essas 2h30, 3 horas, o que é que você fazia efetivamente? Eu pegava um livro de doutrina no mesmo dia da aula, então assistia a aula de manhã. Quem faz ciclos, hein? Tá certinho, ele tá certinho. Aí à noite eu pegava aquele mesmo tema e lia na doutrina, né? Aí às vezes não dava para ler tudo, eu ia até onde dava e, enfim, às vezes ficava pendência para o fim de semana. Aí, pasme, eu não fazia nenhuma questão, eu não lia informativos e eu não pegava exclusivamente o Vademecum para estudar a letra da lei. Eu só via os dispositivos que tinham sido falados na aula, né? Então, assim, que chance eu teria para uma primeira fase, com 4, 5 meses de estudo, sem fazer questão e sem ver letra da lei? Que primeira fase, né? Mesmo a prova de magistratura federal, mesmo prova CESP, 50% a 60% da prova tá na letra da lei. E eu não estava estudando isso. Então, mínima chance, né? Enfim, realmente eu voltaria e iria direto para o material para poder render mais o meu tempo, né? A aula se encaixa em algumas hipóteses, em alguns casos, mas no meu caso, se eu pudesse voltar, eu não teria assistido. Caderno ou computador? Eu usei caderno, infelizmente. Brincadeira. Mas me redimi convencendo a senhorita que não queria, porque não queria usar computador, né? Consegui convencer Fernanda a usar o computador para anotar a aula. E eu certo? chorei muito. Exatamente. Foi muito difícil o trabalho de convencimento, porque ela é teimosa pra caramba, mas consegui. Quase sempre certa, eu tava errada nesse ponto. Pois é, ainda bem que ela né, cedeu e usou o computador, porque aí foi o ponto de partida da nossa FUC hoje. A FUC, para quem conhece, né, dos ciclos, lá atrás, nas origens, tem as anotações de aula que ela fez no computador. Se ela tivesse feito caderno, vocês não teriam FUC hoje, né? Pois é, veja aí como o computador não é propriamente, é porque a metodologia só funciona se estudar no computador. Não, não é isso. Não basicamente é porque a gente precisa de uma fonte que tenha versatilidade. Uma forma de você acrescentar, porque não existe material pronto, perfeito e acabado, para você conseguir acrescentar informações sem perder muito tempo. Que ele fique sempre atualizado, que você consiga utilizar sempre o mesmo material, que é o que vai dar familiaridade, né? Enfim, é mais por isso. Então, Daniel, mas eu só aprendo quando eu escrevo. Pois é, já escutei bastante isso, né? Eu mesmo, confesso que eu nem pensei muito sobre essa questão, será que eu uso caderno ou será que eu uso computador? Porque a gente está muito mais acostumado a usar caderno. Então, quando eu pensei, vou fazer concurso, vou assistir videoaula, o que eu vou fazer? O que eu vou usar? Natural, caderno, que é o que eu estou já acostumado. Eu nem pensei nessa possibilidade de usar o computador, mas com certeza no computador você consegue alimentar, você consegue crescer, investir, porque aquilo ali é seu patrimônio,
né? Seu patrimônio de concurseiro é o seu material. Então, aquele material que a gente vai cuidando, a gente vai investindo, ele precisa acompanhar, né, toda essa trajetória junto com a gente. Se a gente ficar mudando de material, sempre é uma coisa nova, com uma linguagem estranha, sem os nossos grifos, sem a nossa memória visual. Então, tenta investir no seu material de forma que ele consiga acompanhar a sua evolução, o seu nível de concurseiro. Daniel, não consigo. Isso no computador é muito mais fácil. Não consigo usar computador, não tenho o hábito de usar computador e também minha memória fotográfica só funciona no papel. Você é tipo um aluno, assim, né? Bem... Eu tô dizendo o que as pessoas estão pensando. Eu sei. Nem escreveram, mas eu já tô pensando. Pois é, não, mas... Eita, já responderam a palavra-chave. A palavra-chave já surgiu ali. Cadê? Hábito, criação Hábito. de hábito, exatamente. Que é uma briga injusta essa, né? A gente, digamos, começa a estudar para concurso... Peraí, calma. Durante Daniel tá falando, ele vai falar, e as pessoas aí que antigamente Rebeca, usavam... Não, as pessoas que antigamente usavam o papel e passaram pro computador, por favor, se manifestem para que os colegas saibam que é hábito. Vai, pode falar. Pois é, então, o que acontece? O hábito, quando, digamos, se você começa a estudar para concurso com 24 anos de idade, você tem 20 e poucos anos, desde quando você começou a escrever, a usar algum material, de papel, contra quase nada de computador, pelo menos para estudo. Usa computador para outras coisas, mas para estudar não. É uma briga injusta. Então, obviamente, você vai ter mais facilidade em continuar aquilo que você já estava fazendo, aquilo que você já repetiu durante toda a sua vida. Isso é necessariamente, de forma didática, né, o melhor caminho? Não. Né? Por isso que passar em concurso é um grande desafio. Por isso que muitas pessoas passam anos e anos, como eu, para poder passar em concurso, porque é algo diferente, é algo que nos força a pensar fora daquilo que a gente já está acostumado. O que a gente está acostumado? Estudo imediato, estudo para a semana que vem, estudo para amanhã, para depois de amanhã. Concurso exige algo novo, e por ser algo novo, a gente precisa de novos hábitos, né? E aí todo novo hábito precisa também de uma fase de sacrifício. Fernanda vive falando isso. Sacrifício, hábito, dormência. Não só para estudar, gente, para tudo, para exercício físico, para alimentação, para até relacionamento pessoal. Tudo é questão de hábito, passa por essas fases, né? Tem livros e livros que falam sobre isso. O poder do hábito. Exatamente. E estudar no computador é mais um deles. E que quando a gente vence aquela primeira etapa, que é a fase do sacrifício, lá na frente a gente consegue colher os frutos, que é um material bacana, um material dinâmico, né? A gente observa até pelos perfis dos alunos que a gente atende nos ciclos. Tem o pessoal mais novo, tem o pessoal que está na metade do caminho, e tem gente que também está lá na frente, que ainda não conseguiu observar, né, uma grande evolução. E a gente vê que muitos alunos já chegam a essa conclusão pelo método da tentativa e do erro, né? Muitos no questionário já botam, já percebi realmente que eu preciso de um material mais dinâmico, direto no computador. Meu material, portanto, é todo digital, né? Até o dizer o direito, né, como se não bastasse a contribuição do conteúdo intelectual, tá levando muita gente para estudar no computador, porque os informativos são em PDF. Muita gente imprime, né? Mas muita gente já aproveita que tá lá no computador e começa a grifar e tal. Quando vê, caramba, legal isso aí de estudar em computador, né? E aí já vai percebendo e acaba sendo convertido aí para o meio digital através do dizer o direito. Então, isso é muito bacana aí de observar. Mas enfim, eu acabei o meu curso, né, lá no LFG, e na minha cabeça é o seguinte, beleza, acabei o meu curso, tô pronto para concurso, não é isso? Não é isso, né? Como eu falei, não tinha feito questões, não tinha estudado letra da lei, não estava Não, peraí, calma. Não tem que digitar. Pelo amor de Deus, senão eu morro isso. O quê? Digitar não é pra você digitar todo o seu caderno. Uma pessoa que falou, agora eu tenho não. tudo escrito. Não faz isso, tá? Eu posso falar sobre o que eu fiz, né? Porque eu usei caderno. No meu curso todo Pegou eu usei. o meu material. Não. Desculpa aí, tá, galera? Eu usei caderno, usei meio físico e tal. Mas eu chego lá. O que acontece? Quando eu terminei o cursinho, já tô no ponto de fazer prova, né? Na verdade, não. Né? O que eu fiz? Agora, o meu objetivo é fazer 100% do edital. Quando eu atingi esse 100% do edital, né, eu tinha feito 1 ano de cursinho, e aí eu disse, pronto, o próximo concurso que sair, eu vou correr atrás do edital. Aí, saiu o concurso, beleza.
correndo, acho que foi para juiz do Ceará. Pronto, beleza. Nem era defensoria, né? Mas beleza, primeiro erro. Peguei um edital que não tinha nada a ver com o que eu queria, certo? E o que você queria? O que eu queria era defensoria, né? Eu queria defensoria, queria, mas, saiu o juiz do Ceará. Pô, beleza, eu vou fazer, né? Acabei o curso, vamos ver como é que tá aí, vamos ver como é que tá meu nível. Fui fazer, não passei. Não, então eu quero defensoria. Vamos correr atrás do edital agora. Edital defensoria é muito grande, tem muitas específicas. Então eu mergulhei em consumidor, eu mergulhei em legislação penal, difusos e coletivos, ECA. Só que qual era o problema, além do fato de estar correndo atrás do edital? O meu estudo era muito corrido e tal. O que eu fazia? Imprimia o edital e seguia a sequência de matérias. Então, o que eu fazia? Primeiro, constitucional, massa, gigantão. Eu ia, estudava todos os pontos de constitucional até acabar. Depois eu passava para administrativo, estudava até acabar. Depois passava para civil, depois para processo civil e assim por diante, né? O que acontece? Eu nunca conseguia completar. Era sempre um estudo superficial. Eu nunca conseguia avançar entre um edital e o outro, entre uma prova e outra. Quando eu ia ver o meu aproveitamento, o meu rendimento, ele não tinha crescido. Porque o estudo, em termos de qualidade, ele ficava sempre da mesma forma, que era superficial. Nunca dava tempo de parar nos meus calos, pegar ali realmente para estudar, aquilo ali que eu nunca realmente compreendi, né? Não dava para fazer questão de revisar bem os assuntos que eu tinha visto um ano de aula e ao mesmo tempo avançar nos conteúdos. Eu não conseguia, né, dosar, eu não conseguia organizar uma forma, né, de lidar com tudo isso. E aí, essas matérias novas, apesar de serem curtas, apesar de serem mais simples, mas eu não conseguia vencer, né? Eu estudava, até passava o traço lá no edital, né? Eu passava o traço, beleza, vi esse ponto. Ia para a prova, e aí o sentimento era de frustração, pura frustração. Por quê? Você lê a questão, você sabe do que está falando, você reconhece as informações, mas você não consegue chegar na resposta. Falta aquele detalhe, falta aquele aprofundamento que não deu tempo de você ver naquele estudo apressado, naquela coisa assim, correndo atrás do edital. Então, gente, é muito frustrante, porque estudo pós-edital é cansativo, né? Eu, por muito tempo, eu fiz Defensoria de São Paulo, eu fiz Defensoria do Paraná, eu fiz essa magistratura aí do Ceará. Entre um edital e outro, eu caminhava muito pouco. E assim, eu sempre tinha essa desculpa para mim mesmo, né? Para eu não chegar à conclusão que eu estava me afastando de que eu não era capaz. Para afastar essa conclusão, o que eu falava? Não, é porque eu não vi 100% do edital. Por isso que eu fui mal, né? Eu não consegui chegar, eu vi 70%, eu vi 75%. Era sempre assim, né? Só que à medida que o tempo foi passando, querendo ou não, muitas quedas, muitas reprovações, inúmeras, né? Às vezes até pior. Regredindo, que pior que reprovar, chegar em casa. Chegar em casa e ver, por exemplo, lá em casa, todo mundo sempre foi de estudar muito, né? E sempre foi de ver que eu, né, nos objetivos que eu tinha enfrentado antes, eu tinha conseguido, né? Vestibular deu certo, as provas que eu fiz, não sei o que, para ser professor de inglês tinha dado certo, até o próprio... Aluno brilhante, aquela coisa. Eu nunca tive muita facilidade, sim. Eu sempre fui o perfil mais de esforço, determinação e fazer acontecer, né? Várias conquistas na vida já. Mas, por exemplo, o concurso eu tinha feito para técnico administrativo da UFRN, aí tinha dado certo. O concurso também para oficial de chancelaria, que a base era inglês. Como eu dava aula, eu já tinha aquilo ali na minha base, então eu consegui. Aí, quando chega nos concursos, eu estudava, 10 vezes mais do que eu tinha estudado para os outros objetivos. E lá em casa, todo mundo ficava vendo assim, pô, caramba, estuda muito e volta de toda a viagem sempre com a mesma coisa. Não deu. Não deu. E aí sempre, inevitavelmente, o pessoal tentava apoiar, né? Não, serviu de experiência e tal, pra próxima. E assim, eu já tava cansando disso, né? Eu não quero mais experiência, eu quero passar. Eu quero ser defensor, é meu sonho.
né? Eu poderia ter me acomodado na assessoria da DPU, né, com o salário que eu tinha, para viver em Natal, dava tranquilo, mas eu tinha isso em mim, eu queria ser defensor, então era muito complicado, era muito frustrante, toda vez aquela queda, e quando eu fui avançando de pouquinho em pouquinho, ainda que de pouquinho em pouquinho, eu fui chegando perto desses, né, porque 100% edital é impossível, mas eu fui me aproximando disso, né? São Paulo, foi a Defensoria de São Paulo, eu lembro demais, porque a maior queda é a que mais marca, é a que mais dói e a gente lembra sempre, né? Eu criei uma expectativa, porque eu estava naquela fase de conseguir chegar em 80%, 90% do edital, né? Pelo menos assim, riscando os assuntos, né? Ele estava quase todo pintado. E São Paulo, eu nasci em São Paulo, eu tenho família em São Paulo, então eu ficava viajando assim, caramba, poxa, imagina lá, ó, interior de São Paulo, super legal, eu defensor lá, a defensoria lá é super atuante, estruturada, tenho família e não sei o que, nossa, vai ser super legal. Tô preparado, né? Legal, fui fazer a prova e regredi em relação ao concurso que eu tinha feito antes. A minha pontuação foi menor ainda do que o concurso que eu tinha feito antes. Então eu dei um passo para trás, né? E assim, essa queda doeu, essa doeu. Né? Doeu muito. Fernando estava sempre do meu lado. Eu tô aqui bem quietinho porque eu tô quase chorando, tá? Sempre do meu lado, me apoiando incondicionalmente. Era a primeira a dizer que às vezes até tentando esconder uma indignação, porque ela realmente não entendia como é que era possível tanta dedicação para nada de resultado. Tanta dedicação, tanta determinação, tal, de segunda a segunda, ou ali, né, fazendo tudo que estava ao meu alcance, e não vinha o resultado, não vinha. E o pior, não só não vinha, como eu não estava avançando. Então, realmente, se não fosse por ela, assim, né, de dar aquela força ali, ali naquele momento, o risco era muito grande de eu ter desistido, né? Mas, enfim, eu dei uma parada ali durante uma semana. Por isso que a gente não deixa ninguém desistir, hein? Ninguém pode desistir, ninguém. Dei uma parada ali geral, né? Não aguentava pegar em nada e, enfim, segue o jogo, né? Até que eu venci minha teimosia, porque aí eu já tava, gente, batendo já na marca dos 3 anos estudando. Sem ter passado em primeira fase nenhuma. Eu tinha 3 anos dando sangue, né? O sangue mesmo. Eu não ficava viajando direto, eu não passava, tipo assim, uma semana sem estudar. Eu tava dando sangue, mas eu não tinha passado em nenhuma primeira fase. Quantos alunos a gente atende que às vezes estudam 6 meses e não passam e já automaticamente pensam, eu não sou capaz. É algo inatingível, né? Poxa, um defensor, um promotor, um juiz, eu nunca serei isso, né? Porque eu estou estudando há 6 meses, eu estou estudando há 1 ano, e eu não consigo nem, né, fazer o ponto de corte. Veja, eu estava há 3 anos, só levando porrada, fazendo a minha parte sem ter o resultado, né? Que na minha visão era merecido. Ou seja, eu sou uma pessoa muito teimosa, né? Porque passar 3 anos desse jeito, eu deveria antes já ter atentado, expandir meus horizontes, para tentar sair um pouquinho daquela questão do método da tentativa e do erro e investigar um pouquinho mais fundo o que estava errado. Fernanda, como estava vendo de fora... Foi meu objeto de estudo. Tudo Exatamente. Isso aconteceu e acontece hoje na vida de vocês porque Daniel foi meu objeto de estudo inicial. Eu fiquei indignada, porque eu achava um absurdo ele não passar em concurso. Porque eu achava que era muito objetivo. Quem estuda, passa. E eu sempre pensei isso também. É só sentar a bunda na cadeira e fazer minha parte e tal, e vai acontecer. Na minha cabeça era isso. Ia acontecer. Isso, né? Exatamente. E aí... Calma que eu tô me recuperando aqui. Sim, e aí o que eu fiz? Você foi uma ótima observadora, né? Vi o problema acontecendo. E comecei a estudar sobre métodos de estudos, ler alguns livros antes de começar a estudar. Até para não passar pelo mesmo trajeto, porque você tinha... Eu fiquei aterrorizada, inclusive. Você me dizia que tinha isso também como plano, seguir os passos, né?
fazer aquilo ali, passar por todas aquelas fases e tal, porque a gente se identificava muito em relação a capacidades, que eu acho que sempre é algo interessante a gente colocar também. Quando se fala, né, de metodologia, eu sempre tive esse cuidado e um pouquinho de pé atrás. Preconceito. Né, um pouco de preconceito também, admito, em relação a dizer assim, por que funciona para fulano vai funcionar para mim? Né? Ou então, às vezes eu vinha, fulano de tal passou em primeiro lugar nisso aqui, fez concurso com 23 anos e passou em primeiro lugar naquilo outro. Eu particularmente não me identificava. Na minha cabeça, eu falava, não, o cara é um gênio. O cara é gênio. O que quer que seja que ele vai fazer é o menos de 1% da população. O que não interessa o que ele faz, ele vai passar. Então, pelo menos na minha cabeça, ele não passa pelas mesmas dificuldades que eu, ele não tem essa mesma rotina que eu. Então, quando a gente tem, e aí a gente estudava junto e percebia que nós éramos pessoas normais, não dotadas do quesito de genialidade. Fernanda, por exemplo, o concurso de técnico administrativo da UFRN que eu fiz, ela não passou. Eu passei e ela não passou. Eu já pensei, tô lascada geral, nem nesse eu passei, você imagina. Era uma das preocupações suas vestibular, também. Reprovei no vestibular e passei no segundo. Ou seja, Daniel já tinha passado no primeiro. Na comparação aqui, 4 vezes 2 vai 5, tirando 9, vai 6, 10 anos pra passar no concurso, né? Pois é, e aí, só que ela teve a sacada de investigar mais a fundo o que estava errado em termos técnicos, em termos científicos. Tem alguma explicação para o que está acontecendo com o Daniel? E essa sacada fez com que ela desse a volta por cima. E no concurso da DPU, ela tivesse a audácia de passar na minha frente. Né? Então veja que essa percepção, gente, essa noção de que sempre tem algo que pode ser feito para a gente explorar melhor o nosso potencial, né? Para a gente poder corrigir determinadas coisas e conseguir atingir os nossos resultados, os nossos objetivos de uma maneira mais leve, de uma maneira mais rápida, né? Aproveitando aí o caminho, né? Então isso inspirou também Fernanda a ter essa noção, mas eu ainda... Mas não foi fácil. Tá achando que do foi mesmo assim? jeito que ela também não comprou a ideia de usar o computador rápido, eu também fui meio pé atrás. Eu disse, eu sou macaco velho de concurso, eu já tenho mais tempo que você, então pode deixar que eu vou fazendo aqui, uma hora eu chego lá, né? Esse era o meu pensamento, né? Então eu custei a dar uma chance realmente para a questão da metodologia, né? Só realmente diante dessas quedas aí, o acúmulo delas, somando com São Paulo e tal, principalmente, foi que eu cheguei num ponto realmente, um divisor de águas. Ou eu desistia, ou eu mudava radicalmente. Porque olhando para trás e analisando minha evolução, seguindo naquele mesmo ritmo, eu ia ia demorar 30 anos para passar, né? E, enfim, a minha opção foi realmente abrir a minha mente, expandir os horizontes ali para ver o que poderia ser feito realmente, né? E aí, me preocupando... E depois de São Paulo, eu lembro que eu cheguei para Daniel e ele passou uma semana, assim, ele nunca tinha parado de estudar. Ele passou uma semana sem estudar. E aí, depois de uma semana, ele não queria conversar, não queria opinião, não queria que eu falasse nada. Eu fiquei só rezando, pedindo a Deus que ele visse que ele um dia iria conseguir, né? E aí eu lembro que depois desses dias, eu cheguei pra ele e disse, aí, você pensou, você vai desistir, não sei o quê. Aí eu lembro que ele olhou pra mim e fez, desistir não é uma opção. Não é. Então, assim, eu não tenho como jogar tudo isso que eu fiz até hoje e deixar pra trás. Não é uma opção. Por isso que eu falei que, enfim. Foi muito difícil, mas... Tá, depois eu falo. Eu já tinha investido tanta coisa, não financeiramente, mas principalmente da parte emocional também, né? Nessa empreitada, que eu não... Realmente desistir não era uma opção. Por mais que o pensamento passava, claro. Eu não conseguia evitar 100% de que eu nunca conseguiria... que será que realmente eu tinha capacidade? Será que só gênio conseguia passar? Todos esses pensamentos, eles passaram pela minha cabeça. Eu só não deixei que eles ficassem lá e que eles dominassem, né? Mas que foi muito difícil, não foi fácil. Realmente não foi fácil. Mas eu resolvi dar uma chance. Eu falei, não, vamos ver se realmente eu consigo, enfim...
alguma saída, e aí volta retomando aquela pergunta lá de trás, mas eu tenho um caderno, e aí, como é que eu faço? E agora? Né? Nessa hora eu decidi dar um tempo nos concursos, né? Sair daquela bateria cansativa que eu tava de Paraná, de São Paulo, de Distrito Federal, disso, daquilo, e dar uma parada. E aí parece que é nessa hora que vem o teste, né? O teste final foi Espírito Santo apareceu. E até Rochester, que é coach também com a gente, eu lembro dele ligando pra mim. Ei, a gente tinha feito Paraná, eu acho que tinha sido a mais recente, e aí pouco tempo depois saiu o Espírito Santo. Olha aí a coincidência, tá? O Espírito Santo, Paraná agora. Enfim, defensorialmente tem essa tentação. Tem sempre algum concurso na praça, né? Mas enfim... Minando a base muitas vezes. Exatamente. A Rochester me ligou. Ei, bicho, e aí? Bora lá, bora fazer aquele mesmo esquema e tal, vamos lá, vamos rachar quarto, vamos fazer isso, vamos fazer... Aí eu disse, bicho, seguinte, cara, realmente depois de São Paulo deu um baque, aí eu vou dar um tempo, cara. Eu vou focar aqui, vou rever meus conceitos, enfim, vou procurar uma saída. Essa prova eu não vou fazer, tá? Não, beleza, tal, tranquilo, enfim. Foi isso que eu fiz. Eu foquei muito em questões, eu foquei muito em estratégia, ou seja, eu tentei deixar um pouquinho de lado aquela neura. Você não vai falar não que fui eu que montei tudo? Calma, se acalma. Eu tô esperando meus créditos. Eu procurei focar, esquecer um pouquinho aquela questão de 100% do edital, porque eu já tinha feito prova que eu tinha chegado muito próximo disso e mesmo assim o resultado não foi bom, então eu vi que aquilo ali não era para ser meu objetivo principal. E eu comecei a fazer uma espécie de FUC, né? Que aí sim, Fernanda me ajudou muito, né? Ela me mostrou ali qual seria a melhor estratégia, como é que eu poderia, que tipo de informação eu poderia produzir ali, como é que eu faria essa migração de um material, né, que eu tinha ali físico, mais engessado, para algo mais direto ao ponto, com tudo que chamasse minha atenção. E foi aí que eu comecei a fazer o revisão de véspera, né? Então eu usei muitos materiais dela, que já estavam grifados, com links mentais, que na época nem chamava de links mentais, mas eu também, por ter sido o mesmo curso, o mesmo linguajar parecido ali, eu consegui aproveitar muito. A bibliografia que eu tinha estudado, mas não tinha feito anotação em canto nenhum, mas ela, já corrigindo esse problema, tinha feito as anotações, eu também reconhecia. Então, apesar de não ser um material meu, eu também me identifiquei muito naquele material, né? Por ter sido a mesma base, os mesmos autores usados ali para complementar. Então, eu consegui aproveitar aquilo ali. Já tinha uma base. Eu tinha, 3 anos estudando, praticamente de forma ininterrupta, eu tinha uma base legal. O que faltava era organizar, era ver a questão da estratégia. E isso realmente, Fernanda, abriu meus olhos. Você me perguntava as coisas. Sim, exatamente. Sim, quando eu comecei a estudar, nesse último ano de Daniel, né? Foram 4 anos. Exato. E aí, eu comecei a estudar e comecei a dar base aí, que é o que vocês fazem no tradicional, assistindo aula também, assisti aula, mas anotando no computador e formando a minha própria FUC. E aí, nesse tempo, né, que eu tava no tradicional, eu sempre ficava no tradicional, que hoje chama tradicional, na época era só o que eu tinha inventado mesmo. Fazendo a base. Eu ficava dizendo pra ele, né, Daniel, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Até que ele brigou comigo e disse que não era pra falar nada de ciclos, que ele não queria saber nada de ciclos, nem de revisão, nem não sei o quê. Bateu o pé e aí eu fiquei na minha, né. Deixei ele continuar, até porque eu não... Assim, eu desconfiava de que eu estava fazendo a coisa certa, mas eu também não tinha tanta certeza assim, né? Não é inclusive os atendimentos mudaram um pouco, né? Porque no começo, quando a gente atendia, a gente tinha que falar lá 1 hora sobre como surgiu a metodologia para convencer de que aquilo dava certo. Hoje, com tanta gente aprovada, utilizando o método que a gente acabou melhorando, desenvolvendo, não precisa tanto, assim, né? O próprio resultado já serve para vocês. Mas antigamente, como é que eu ia convencer uma pessoa de que aquilo que eu estava fazendo era a forma correta e o que ele estava fazendo não era, né? E aí foi difícil. E aí ele sempre me fazia perguntas ou comentários. A gente estudava junto, né? Junto trocando mesmo. Informação e tal, né? Pode falar. Então eu sempre vinha assim, caramba, você sabia que não sei o que, não sei o que, não sei o que, caramba, o STJ tem um posicionamento assim, caramba, eu nunca tinha atentado para isso. Aí ela falava, pois é, tem isso aí, mas aí tem uma exceção, né? Tem um julgado assim, 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 assado. Aí eu olhava assim, caramba, eu pensava pra mim, caramba, Fernanda tá bem, hein? Pô, legal e tal.
Ficava por isso mesmo. Aí depois, lá pras tantas, falava de outra matéria, aí mesma coisa. Ah, porque isso, tem isso, assim, tal, criei uma regrinha. Aí inclusive é assim, assim, assado, e também tem isso aqui. Dava sempre uma informação a mais. Eu, caramba, como é que você consegue lembrar? Teve uma hora que eu falei isso, como é que você consegue lembrar disso tudo, pô? Aí ela, não, pô, é porque eu vi isso aqui ontem. Aí eu, tá, beleza, então realmente viu ontem, então tá fresquinho na memória, né? Legal. Aí já ia pra outra matéria, de repente outra situação, e aí ela pegava e chegava, ah não, porque eu vi isso aqui faz 3 dias. Sempre tinha isso, sempre ela tinha estudado aquele negócio há uma semana ou há não sei quantos dias. Aí eu falei, como é isso? Você estuda tipo toda a matéria de direito assim? Eu lembro muito desse momento que ele ficou revoltado. Sim, você estuda o edital todo na semana, você zera o edital toda semana, é isso que faz. Aí ela pegou, aí foi que ela foi me explicar, não, porque tem um ciclo assim, que não sei o que aí eu pego, tem um ciclo 8, que aí eu só dou uma olhadinha nas questões erradas e tal, mas eu tive contato com aquele tema. Ah, porque tem um informativo do Dizer o Direito e tal, que aí eu uso aquilo ali e acabo voltando e vejo que ele tem. Meu material já tem os links mentais e tal. Aí começou aquele negócio, né? Links mentais, ciclo 8. E eu só organizando a maldade. Aí eu, beleza, né? Não, tem alguma coisa aí, tem alguma bruxaria nesse negócio. Né? Não, é feitiçaria. E aí eu realmente cedi, né? E dei uma chance, realmente dei uma chance para os ciclos. E fiz a primeira adaptação, foi usar essa FUC que perguntaram aí, gente, que é fonte única de conhecimento. É aquele material que eu estava falando lá no início, construir um material. Fonte única de conhecimento é quando a gente consegue reunir tudo que a gente acha de interessante quando está estudando, seja de questão, de jurisprudência, não é resumo, hein? Não é resumo. Dentro da mesma fonte, dentro daquela sua mesma fonte. E por isso que o computador ele tem essa praticidade e essa possibilidade de você construir a FUC. Eu me baseei muito nas FUCs dela, né, para produzir um material que tinha muita estratégia, ou seja, ele era mais voltado não para 100% do edital, mas para aqueles 60%, 70% que eram mais importantes, que caíam mais, que eram a espinha dorsal da defensoria, as matérias mais importantes. Esses 60%, 70% valia mais, eu comecei a perceber que valia mais a pena eu aprofundar, estudar, revisar, praticar e reforçar mais vezes do que propriamente ficar feito maluco correndo atrás daqueles 100%, sendo que esses outros 30% iam consumir muito do meu tempo e não iam ter um custo-benefício muito legal, muito bacana, né? Então essa foi a primeira, né, mudança. Para isso eu comecei a criar meio uma mini FUC, que a gente hoje chama de revisão de véspera. Ele começou realmente algo para se encaixar na véspera, mas ele foi crescendo um pouquinho, aí já precisava de 2 dias. Hoje em dia ele já está grande, né? Mas na época que eu utilizava, eu recomendo que cada um tenha também, né, principalmente quem tem material físico, faça o revisão de véspera. Eu alimentava muito com base nas questões. Então eu parei de fazer provas para me jogar em questões. Que concursos e aquele livro da editora Foco, Como Passar em Concursos Jurídicos. Na época de 2014, foi o que eu usei, era o de 15 mil questões, agora ele tem 10, né? Enfim, é aquele livro, eu mergulhei, eu fiz no mínimo 80% daquele livro inteiro. Eu engoli a questão, e aí essas questões me davam ali um norte exatamente do que era mais importante, era aquilo que eu revisava, era aquilo que eu pegava da FUC e construía o meu revisão de véspera. Muita legislação, né? Venci a preguiça de estudar legislação. Deixou de trabalhar com aquela forma de esgotamento de matéria. Exatamente, muito importante isso aí também. Fernanda me ajudou a montar um planejamento que não era de esgotar uma matéria de cada vez, como eu fazia antes, né? Antes eu pegava constitucional e ia até o final, depois civil e até o final, até que eu percebi que chegava ali, passava um mês, aí já estava faltando praticamente um mês para a prova, eu via que não ia dar, aí saía correndo atrás do resto feito doido. Agora não, eu já tinha um planejamento mais estruturado, para 4 meses, 5 meses, e aí eu conseguia todo dia pegar um pouquinho de cada matéria, porque aí eu tinha a mesma sensação que ela. Dava realmente aquela impressão que naquela semana eu tinha dado um giro geral no edital. Alguns assuntos novos, que consumiam mais tempo, mas vários outros que pontualmente eu retornava para coisas que eu já tinha visto.
E sempre de forma muito dinâmica. Às vezes fazendo questão, às vezes pegando letra da lei, às vezes pegando jurisprudência, enfim. Realmente foi uma revolução em termos de material, em termos de mudança assim, de ordem de matérias e tal. Até que começou a esquentar o concurso da DPU e aí, para minha felicidade, eu estava já trilhando o caminho da forma correta, né? Saiu, na verdade, um edital um pouquinho antes, que foi a Defensoria de Pernambuco, né? Que era CESP também. A prova foi em novembro e a prova da DPU estava marcada para o início de fevereiro, ou seja, provas próximas, né? Meu foco sempre foi para a DPU. Eu fiz essas defensorias aí no meio do caminho, mas meu foco sempre foi DPU. O que eu fiz? Vou fazer Pernambuco, mas aí, mais uma vez, pelo amadurecimento, eu tive a consciência. Pernambuco não é o meu grande objetivo. Eu vou fazer aquela prova para treinar, certo e errado, para também, 2, treinar a questão do método. Já tinha 5 meses, que quando foi a data da prova de Pernambuco, tinha 5 meses que eu já tinha feito essas adaptações, né? Um estudo aí através da metodologia. E também, para 3, testar a discursiva, porque Pernambuco também foi tudo no mesmo fim de semana. A gente já respondia as questões, né? Em relação a esse fazer prova, já me metendo na trajetória que não é minha, durante todo esse tempo que eu estava estudando, eu não fiz nenhuma prova. Então o Daniel ia fazer essas defensorias, ia fazer prova, eu até viajava com ele e não fazia prova. Todo mundo ficava revoltado. Essa de Pernambuco eu fui e fiquei estudando na casa de Carol. Eu fiquei estudando, inclusive, nesse dia, enquanto ele fazia a prova. Poderia muito bem ter feito a prova. Veja, um casal que quer defensoria, né? Enfim, ela poderia muito bem ter feito essa prova, né? Mas não, ela viajou, mas não fez a prova. Ela ficou na base dela, na construção da prova dela. E aí eu fiz a prova sem desviar um dia sequer do meu planejamento da DPU, né? Isso é muito importante. Eu não toquei no edital, tanto é que algumas coisas me pegaram de surpresa até na segunda fase, que eu nem sabia direito como é que era, se tinha consulta, se não tinha consulta, eu não sabia absolutamente nada. Na sexta-feira, no meu planejamento, voltado para a DPU, que já tinha saído o edital, quando eu fiz a prova de Pernambuco, eu estudei Direito Penal Militar, porque estava lá no meu planejamento e eu não desviei absolutamente nada. Praticamente na véspera da prova, eu estava estudando uma matéria que não ia cair em Pernambuco. Por quê, gente? Tem que ter essa consciência do nosso foco, né? Beleza. Aí... Isso vale para quem quer DPU, né? Já que o edital está se aproximando. Exatamente. Não impede que vocês façam outras provas e tudo mais, né? Quem puder segurar aí para fazer DPU, vale a pena. Mas, enfim, quem quiser fazer o tipo de prova, é importante manter o cronograma para DPU, né? Focado para DPU. E aí pode até fazer outra prova e acontecer o que aconteceu com o Daniel. Pois é, então. Aí eu fui lá, fiz a prova. E fiz também a segunda fase e já senti até um grande avanço. Antes de gabarito oficial e tudo, já corrigi com o Fernando a prova. Eu lembro, a gente já estava voltando para Natal, a gente parou assim no meio da estrada. Eu lembro até o que foi. Foi um res, não foi não? Negócio de juro, ela pensa acusatório, eu lembro. Eu pegava a prova, queria corrigir toda, não sei o que. A gente ficou corrigindo, eu lembro que era num posto assim, na estrada já, a gente parou. Aí eu não queria corrigir e você queria corrigir. Aí você sempre, ficava né? corrigindo. Sou dessa. Ela ficava corrigindo e dizia, cara, eu acho que você foi bem. Acho que você foi bem. Essa aqui você acertou, essa aqui. Aí eu falei, eu não quero saber. E ela dizendo, não, você foi bem, não sei o que. Beleza. Aí, realmente, dito e feito, uma prova que eu não desviei um dia sequer, eu não peguei no edital, vindo de um histórico de 3 anos, sem passar em nenhuma primeira fase, mesmo pegando o edital e indo com ele todo riscado, todo pintado, muito próximo de 100%. Calma. E agora eu vou contar a minha expectativa. Quebrou não, ápice, calma. Eu tava na expectativa, porque era a primeira vez que ele ia fazer prova de primeira fase, depois que ele tinha começado a utilizar o método do ciclo. Sim, a expectativa. Então a gente sente isso com vocês também, quando a pessoa vai fazer a prova, que mudou a forma de estudar e tudo mais. A gente fica na mega expectativa de que dê certo, porque ganha credibilidade a metodologia, a forma como tá estudando. Você vê, ele ia parar de pensar, nossa, será que eu sou incapaz? Será que... Não, era só um ajuste ali na forma de estudar que tava faltando. Vai, continua. Aí eu tava na expectativa. Pois é. Aí eu até perdi. Não, aí o resultado. Sim, aí quando saiu o resultado, o ponto de corte foi, salvo engano, 74, alguma coisa assim, ou era 64. Foi 74, eu acho. Porque eram 150, uma errada anula uma certa e tal. Foi isso aí, 74. E eu fiz 81. Então, assim, eu não só passei
né? Passei, mas descolei da nota de corte, né? Então, pra mim ali foi uma injeção de ânimo. Foi muito bom, foi muito gratificante. Veja, sair esse resultado próximo da prova da DPU, né? Uma prova CESP também, certo e errado. Então eu me animei muito. Eu não peguei o edital, não tinha visto as coisas específicas do edital, não desviei nada. E eu fiquei muito na estiga, eu fiquei muito animado. Eu falei, pronto, agora vai. Agora vai ser pra valer. Agora que realmente vai chegar, eu tô no caminho certo, DPU pode vir que eu tô preparado, né? Então foi muito bacana essa fase, muito tensa também, claro, porque a expectativa do concurso, aquela coisa, meu concurso, mas enfim. O que foi um grande erro, É verdade, eu não soube dosar muito isso, porque eu passei muito tempo esperando a DPU, desde que eu comecei a estudar, né? Lá em 2011 para 2012, esperando o edital da DPU. Fazia DPE aqui e ali, mas sempre era o meu grande objetivo. Como demorou muito tempo, a expectativa também acumulou. Então, a gente vê vários alunos aí que chegam para o atendimento também super ansiosos, porque saiu o edital da Defensoria do meu estado, saiu o edital da Magistratura do meu estado, é o que eu quero e tal. Muitas vezes isso atrapalha. Então, a gente tem que dosar bem isso aí. No meu caso, na primeira fase, eu saí da prova assim até abalado, né? Não achei que tinha ido bem. Previdenciário, na minha concepção, né? Que eu esperava que fosse de um jeito, veio de outro. Enfim, trabalho, processo. Calma, já tá falando da DPU, é? Da DPU? Não, é preparação pra DPU. Sim, como é que foi? Você quer que volte um pouquinho? Eu quero saber os detalhes do estudo para a DPU. Não, quem quer saber também? Foi basicamente as adaptações que eu tinha feito naqueles 5 meses, elas se mantiveram na DPU. Então eu peguei as matérias, continuei daquela forma dinâmica, usei muito revisão de véspera. Que dança? Não, essa aí fala você. Não, fala aí da preparação da DPU. A preparação com felicidade, com alegria, não foi? Sim, Foi como bem no final de ano, eu tava mais confiante, né? Eu tava mais confiante. E aí, o que acontece? Tudo começa a ser uma coisa positiva. Entropia da felicidade, vai. O que, por exemplo, dezembro, janeiro, é péssimo de estudar, não sei o que e tal. Pra mim, ali era uma oportunidade de deslanchar, deixar todo mundo pra trás. Porque quem não tá estudando dezembro, quem não tá estudando janeiro, eu tô no gás. Então, eu vou pegar aqui o edital da DPU, gente, é gigantesco, vocês sabem. Vai acabar. Vai acabar, a gente vai ter que encerrar. Tchau, galera, isso, não vai dar mais. Voltamos logo mais. A gente volta no próximo sábado, nesse mês. Brincadeira! Vai ser só porque... Não, calma, continue falando, daqui a pouco encerra e volta. Tá, então, enfim, eu comecei a organizar lá uma estratégia. Não, eu já tá falando de dezembro e janeiro. Dezembro, confraternização. Não, tudo era uma oportunidade, tudo era uma coisa positiva, porque eu sentia que eu estava realmente no caminho certo, né? Mas aí também, durante esse período, a gente estudava com mais leveza, a gente dava o gás. Foi a hora de realmente estudar de domingo a domingo, foi a hora de dar o gás, foi a hora de realmente dar uma parada geral na parte de vida social até, porque era a oportunidade. A gente foi pro ano novo, pro Natal. Foi, claro, isso aí também, né? Mas foi o momento correto. Não adianta a gente também, tô começando a estudar agora, não vou mais falar com ninguém, não vou mais sair, não, também, né? A gente soube dar o gás realmente na hora correta. O gás! Né? Sim, aí a gente tinha a questão do edital gigantesco para bater da DPU, né? Em pouquíssimo tempo. E aí eu também me aproveitei do revisão de véspera. De alguns resumos, né? Foi. No Natal saiu antes do Amigo Secreto. Jéssica falando. Jéssica, o mundo quer saber, tá dizendo, realmente. E aí, nesse tempo, né, eu peguei esses materiais de Daniel. Então, da mesma forma como ele se utilizou aí da metodologia e tudo mais, foi essencial que ele já tivesse feito um caminho aí, ter uma bagagem muito boa de estudo para as matérias específicas da DPU. Por quê? Porque eu pude pegar aquilo ali bem mastigadinho. Então, quando eu digo a vocês, eu falo para os alunos, principalmente do pré-edital, que muita coisa eu vi no revisão de véspera e ponto final, sim, isso é verdade. E não tenho vergonha de dizer isso, porque tinha alguém ali por mim, como vocês têm, por exemplo, os ciclos hoje, para mostrar aquilo que era mais importante dentro daquelas matérias. Vai acabar 3, 2, 1, a gente volta daqui a